Bom, eu não sei quem aqui já leu o Alcorão, mas assim... Vamos ver, levanta a mão. Alguém já leu o Alcorão? Só o professor Tá, Moreno. então vamos perguntar... Vocês sabem que os personagens são mais ou menos os mesmos? Sabe que a Torá dos judeus, o Alcorão e o Velho Testamento, sim, os personagens são os mesmos. A história é o seguinte, o nosso amigo Maomé, que era um comerciante, a gente conta as histórias e fica pensando, o Moreno está nos julgando, né? É claro. Baita sacanagem. Tinha os doces do Maomé ali. E aí, um belo... Vê se eu conto direitinho, Moreno, qualquer coisa me corrige. Um belo dia ele estava lá, bem de boas e tal, e aparece quem na frente dele? O anjo Gabriel. O mesmo que tinha anunciado para Maria que ela ia ficar grávida. E aí o anjo Gabriel diz para ele, ó, é o seguinte, tem um negócio para te contar aí, tem que dar uma atualizada nesse negócio de Novo Testamento aí, que isso aí virou uma putaria, porque o bom era o velho. Isso é anos 700, mais ou menos. Então, tu vai lá na caverninha, que todos os dias a gente vai se encontrar na caverninha e eu vou te ditar um pedacinho. Aí ele voltava para a cidade, como ele era analfabeto, ele ditava para um cara que foi quem redigiu efetivamente o Alcorão, né? E assim foi durante um bom tempo. E aí é a lei sagrada do Islã, né? Islã quer dizer temente a Deus, é exatamente isso. Submissão a Allah, né? Allah é Deus. Muçulmano vem de muslim, né? Aquele que se submete. E o negócio aqui do Alcorão, a gente estava falando antes, né? É que nem a Bíblia, né? É que nem a Torá. O problema é a jurisprudência. Porque a lei tem barbaridades, que são barbaridades da época, né? Principalmente com relação ao machismo e tal, mas o problema é como os caras interpretam a lei, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o Alcorão... vamos uns pedacinhos aqui. Por exemplo, e ele é dividido em vários capítulos que cada um bota na ordem que quiser. Tem desde o menor para o maior, eles não têm uma ordem lógica, né? Então, o 2 aqui, nessa edição que eu tenho, que é traduzida pelo Mansour Shalita, e tem um monte de nota de página, bem legal, tem aqui o trecho que é a vaca. Tá? Que é assim... Há homens que declaram, cremos em Deus e no último dia, mas, na verdade, não creem. Procuram enganar a Deus e os crentes, mas não enganam, senão a si mesmos, e não percebem. Nos seus corações há uma doença, que Deus agravou mais ainda, o suplício castigar-lhes-á as mentiras. Quando se lhes diz, não corrompais a terra, respondem, somos nós os reformadores. Não sei se está soando familiar aí, não é? São semeadores de corrupção, mas não o percebem. Quando se lhes diz, crede como os outros crentes, na verdade são eles os insensatos, mas não o percebem. Quando se reúnem com os crentes, dizem, nós é que somos os crentes. Mas quando estão a sós com os seus demônios, dizem-lhes, estamos convosco, apenas zombamos dos outros. Isso serve para um monte de pastor picareta, né? Mas o negócio é o seguinte... Para o mercado imobiliário de Porto Alegre. E para o mercado imobiliário de Porto Alegre. Mas o X da questão é assim... por exemplo, permite-se o divórcio, né? Mas os adúlteros têm que ser açoitados com chibatadas. Detalhe, homens e mulheres. Ninguém chibateia homem atualmente, né? E se arrepender, se for um adúltero realmente arrependido, nem precisa bater, porque o cara já se arrependeu ou a mulher já se arrependeu. Pode se divorciar 2 ou 3 vezes, eu estou procurando aqui o outro lugar. Tua esposa está sabendo dessa tua preocupação com o castigo dos adúlteros? Está avaliando, semana que vem com as disposições do Bhagavad Gita. Sobre o adultério. Tá, e aí um outro textinho que eu vou ler aqui, tá? A piedade não consiste em voltar a face para o levante ou para o poente. Piedoso é aquele que crê em Deus e no último dia, e nos anjos, e no livro e nos profetas, que dá dos seus bens, embora apegado a eles, aos parentes, aos órfãos, aos necessitados, aos viajantes, aos mendigos, que resgata os cativos, recita as preces e paga o tributo dos pobres, que cumpre com suas obrigações e é resistente na adversidade, no infortúnio e no perigo. Esses é que são os crentes e os piedosos. Ó vós que credes, a pena de talhão,
que é o olho por olho, dente por dente, é prescrita contra quem infligir a morte, homem livre por homem livre, escravo por escravo, mulher por mulher. E aquele que for perdoado pelo irmão da vítima deve comportar-se honradamente e indelizá-lo no melhor espírito. É um alívio e uma misericórdia a vós proporcionados pelo vosso Senhor. Quem depois agredir será rigorosamente castigado. Mas o X da questão combatei pela causa de Deus os que vos combatem, mas não sejais os primeiros a agredir. Deus não ama os agressores. Uma vez agredidos, matai-os onde quer que os encontreis. E expulsai-os de onde vos expulsaram. O erro é pior que a matança. Tá bem. Tudo bem. Tá bom. Tava de pau. É um bom oráculo, né? Não, eu só queria acrescentar que todas as religiões têm um decálogo, ou se não for decálogo, são 20 regras que são muito parecidas. No Egito, quando a pessoa morre, eles vivem para a morte, ele tem que, já morto, enunciar uma oração negativa. Os nãos. Não roubei da viúva, não explorei os pobres, não neguei comida ao necessitado. Mesma coisa, no fundo, não mudou nada. O ser humano é parecido. Ainda bem. Uma coisa que eu acho sensacional do Alcorão e da coisa do Islã mesmo é a coisa de que ele não é esmola que tu dá para necessitado. Tu é obrigado. Se tu vê uma pessoa que precisa, tu é obrigado a dar. E isso é uma coisa muito doida quando tu vai em país islâmico, assim, porque o pedinte ele tem uma outra postura status, completamente. Outro status. Ele não ele não vem pedinte, pelo amor de Deus. Ele vem exigir que tu dê alguma coisa para ele, porque isso está escrito. Se tu tem e ele não tem, tu tem que dar. É uma coisa. Você tem que dar o que prometeu. Deus está dado, né? É uma letra que caiu em desuso. Essa do Caetano está caindo mal hoje, né, Cátia? Mas isso é uma coisa Vai que ter que dar, vai ter que dar hoje. que os índios dizem, né? Que eles não entendem como nós, os brancos, a gente criou essa sociedade em que a gente vê alguém morrendo de fome e não faz nada. Porque a gente faz isso todo dia, né? Todo dia. A gente vê isso. Bom. Vamos lá. Andiamo.